Estamos aqui em mais uma edição do JuicyCast. Já rolaram várias ao vivo, algumas gravadas. Eu tenho a honra de receber aqui um convidado muito especial. Paulo, seja muito bem-vindo ao JuicyCast. Eu sei que a gente tem muita coisa legal para conversar hoje. Conta para nossa audiência quem é você, Paulo. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. E mais do que nunca, quando você é convidado para vir para a praia, né, só um louco iria resistir, né? Mas sou Paulo Cardoso, 54 anos, quase idoso, mas gamer também em alguns games. Tô na Logitech, vai fazer 12 anos, mas tô no mundo de tecnologia praticamente há quase 3 décadas. Olha. Mas eu não venho do mundo de tecnologia. Tenho uma formação militar, eu sou ex-piloto da Força Aérea Brasileira. Caraca, gente! Revelações aqui, hein? Meu Deus! Jairo, você não me contou essa, hein? E desde então, assim, tecnologia sempre foi parte da minha vida, sempre foi uma coisa que eu sempre gostei, sempre quis estar dentro desse mundo. E mais do que nunca, a Logitech para mim é minha Disneylândia, porque aqui a gente realiza tudo, a gente está inovando, crescendo, criando todo o tempo, não só em produtos, mas também em conceitos, em iniciativas e principalmente nos nossos propósitos, né? Então, é isso aí que a gente está fazendo hoje. E abrindo um mundo, né, para que cidades como Santos, Guarujá e Baixada Santista, né, possam ter infraestrutura para cada vez atrair mais talentos para cá. Porque quando a gente pensa em tecnologia, de mouse a equipamentos de videoconferência e videocolaboração, não é só um equipamento melhor para você trabalhar para a empresa que você trabalha, né? São equipamentos de mobilidade, né? Claro. Mas eu penso o seguinte, Ludi, quando a pessoa, quem morou em São Paulo, morou na metrópole o tempo todo, quando você faz as malas, quando você decide, fala assim, vou descer para a Baixada, o seu próprio estresse já começa a baixar ali, entendeu? E quando você resolve fazer as suas coisas, trabalhar daqui, o seu nível de estresse também já baixa. Então, não é só qualidade de vida, é qualidade de saúde, é qualidade Sim. de produtividade, porque você já não está no estresse de São Paulo, de você saber que, por exemplo, eu moro a 8 quilômetros do meu escritório. Às vezes eu levo 1h30 a 2 horas nesse trajeto. Mas quando você vem para a Baixada, você vem, vou trabalhar da praia hoje, óbvio, né? Que ainda tem um preconceito de muita gente Sim. que fala assim, não, você está na praia porque você não está trabalhando. Muito pelo contrário. Aqui o nível de produtividade, para mim, é muito maior. O nível de qualidade de vida é maior, o meu tempo é muito mais aproveitado e também eu acho que a Baixada também tirou alguns conceitos que tinha de infraestrutura, né? Eu sei que tem fibra passando por toda a Baixada, Sim. tem internet, tem lugares como este aqui, né? Que a gente pode vir. Então, antes era assim, o final de semana na praia. Perfeito. Agora não, é quinta a domingo, mas daqui a pouco é de quarta a domingo. Perfeito. Então, eu acho que pra gente a colaboração, a videoconferência permitiu com que você, mais do que nunca, pudesse colocar esse conceito de Anywhere Office. Perfeito. Não importa onde você está. Se você tiver a infraestrutura, se você tiver a internet, se você tiver o espaço que você possa colaborar, a produtividade ela vai ser medida com os resultados que as empresas estão vendo aí, cada vez mais as pessoas aumentando a sua qualidade de vida. Então, o que eu falo é que a videoconferência, ela não quer colocar mais tempo na vida das pessoas, mas ela quer colocar mais vida no tempo das pessoas. Perfeito. Então é isso que a gente está querendo fazer. Não, esse é um tema, o Anywhere Office é um tema que eu sou apaixonada e você manja muito dele, então essa foi uma das principais motivações, gente, para trazer o Paulo para cá. Primeiro, ele já falou um pouquinho dele, né, ou seja, é um cara de 54 anos, gamer, que passou por várias transições de carreira aí, né, que eu acho que transição de cidade agora, uma coisa que o Paulo não falou, é que ele tomou a decisão também de mudar para a Baixada Santista. Então, quem está assistindo aí, gente, esse movimento, né? A pandemia teve um lado sombrio e um lado horrível, né? A gente nunca deixa de falar disso.
mas é muito importante entender que a nossa região, né, Santos, as cidades da Baixada, podem passar por um movimento aí de renascimento, porque a gente agora aqui tem talentos como Paulo morando, fazendo parte da nossa economia local, né, Paulo? É isso aí. Você está comendo na padaria do Guarujá, consumindo lá aqui no Juicy Hub, vivendo a região, né, de agora em comendo diante. mais peixe do que nunca, né? É isso Fresco. mesmo. Mas eu preciso tirar desmistificar uma coisa. Quando você fala gamer, as pessoas às vezes têm uma expectativa de que você é um profissional do game, você é uma influencer. Não. O gamer hoje pode ser qualquer pessoa. Perfeito. Eu troquei, na verdade, eu sou um jogador, na verdade, de simulador de Legal. corrida, né? Eu gosto de simuladores, né? Legal. Obviamente, não só de corrida, mas de voo também. Mas como que eu me considero gamer? O gamer é aquele que usa o seu espaço, o seu tempo, o tempo livre para usar o gaming como uma válvula de escape. Perfeito. Eu falo assim, o game é o maior inimigo dos psicólogos. Porque quanto mais a gente conseguir tirar o seu estresse no game, muito menos problemas de saúde, problemas mentais você vai ter. Então eu uso o game como uma válvula de escape, não como um competidor ainda. Vamos chegar lá. Mas muitos dos competidores começaram assim. Um hobby, né? E quando você fala assim do game, eu acho que uma coisa que é muito importante, né? As pessoas associam a pessoas muito jovens, Sim, a total. crianças, a adolescentes. Hoje nós temos uma comunidade, né, de gamers plus 50, plus 40, plus 60, que estão usando, na verdade, o game como também uma forma deles se associarem, deles terem uma comunidade de pessoas, deles terem uma comunidade de amigos que eles não tinham antes. Então, o game também está trazendo essa inclusão de cima para baixo e não só de baixo para cima. Está trazendo os mais velhos para o mundo do game, não só os mais novos para o mundo do game, para se comunicar. Ele tem a possibilidade de criar uma intergeracionalidade interessante, né? E que é curioso que a gente só começa a falar disso, sei lá, de uns 20 anos para cá, eu não sei, Sim, talvez menos, né? Talvez menos. Eu acho que menos. Eu lembro que eu fiquei muito impressionada, Paulo. Em 2013, eu tive a oportunidade de ir para São Francisco na GDC, que é diferente lá da E3, né, que mostra os grandes lançamentos e tal, mas era um evento para os desenvolvedores, né, enfim, mais de 20 mil pessoas em 2013, né, o evento explodiu, o mercado cresceu muito. Agora, eu fiquei também muito impressionada com a diversidade, né, que você via em termos de idade na parte do desenvolvimento nas palestras. Então, não era gente super jovem palestrando, era gente de 40, de 50 anos que já tinha muita vivência e muita experiência nesse mercado, assim. Me chamou muito a atenção, já fazem, enfim, quase 10 anos, né, que isso aconteceu. Não, e eu acho que isso é uma tendência, né, das pessoas com muito mais experiência acumulada, adquirida no mundo administrativo, no mundo executivo. De negócios, né? Visão de negócios. Né? Poderem utilizar de uma quantidade de tecnologia, de recursos tecnológicos muito grande para aplicar isso. Eu acho que a inteligência artificial, ela é de alguma forma alimentada pela uma experiência que já vem antes. Então, a inteligência artificial ela não cria do nada, ela precisa ter os seus inputs. E eu acho que essa geração de executivos, essa geração de profissionais que tem toda essa experiência, são os que estão fazendo esses inputs na inteligência artificial para que ela possa, na verdade, desenvolver e evoluir a partir daí. Tem vários mitos, né? Tanto na área de games como na área de empreendedorismo, né? Que o empreendedorismo de inovação, a mídia pautou muito uma narrativa de que eram 2 garotos jovens brancos numa garagem na Califórnia começando as suas iniciativas, né? E recentemente, cara, tem saído muitos infográficos e muitos dados dizendo assim, cara, a galera que monta unicórnios, né, startups super bem-sucedidas, já tem entre 35 e 40 anos, né? Aí. Não é uma galera tão jovenzinha, assim como o mito foi alimentado, né? E também tira esse mito de que só os jovens, só os bem-nascidos, só os brancos fazem isso. Eu acho que tem todo um contexto, né, de
de ESG, que a gente vai falar Sim, sobre isso com aqui certeza. muito, né? Sim. Que está trazendo também uma inclusão muito forte, Sim. né? Uma oportunidade de inclusão das mentes de Sim. pessoas que não eram tradicionalmente conhecidas como os criadores das grandes empresas. Que né? não se formaram em faculdades super renomadas. E talvez né? nem se vão se formar. Porque Perfeito, muitas é delas isso. estão trocando o conhecimento, a inteligência pelo conhecimento, Perfeito. né? A aplicação, nós temos casos aí de CEOs de 14, 15, 20 anos de idade, né? Sim. Donos de empresas, Sim. né? Super bem-sucedidas, e que talvez ele olhe para a universidade mais como um tag, como um diploma, do que como ele vai conseguir todos. Não desincentivando, Sim. né, a universidade. Eu acho muito importante isso. Especialmente pelas relações que a gente constrói ali, né? E pelo aprendizado que você tem de Exato. convivência, né? Exatamente. Acho que a universidade tem muito disso de Exatamente. você aprender a conviver em comunidade, aprender a conviver na disputa, né, de notas. Mas Exato. eu acho que tem uma coisa que vai acontecer, principalmente para os próximos CEOs, os CFOs, os CIOs das empresas, são essas comunidades, essas pessoas que vêm dessas comunidades mais jovens, que serão os líderes empresariais do futuro. Tem um livro, gente, esse livro eu já posso falar que eu li 2 vezes ele, porque sabe aquele livro que você começa a ler, não, peraí, eu vou reler isso aqui porque tem alguma coisa a mais para aprender aqui, que é o livro Nova Economia, do Diego Barreto, que fala exatamente isso que você está falando e corrobora exatamente com essa visão. E eu vi essa semana que Harvard notou uma queda de 15% no número de inscrições, né? Ou seja, Harvard está menos competitiva, né? As pessoas estão menos interessadas em ter esse diploma, ultra diploma, né? Óbvio que não é que vai morrer, né? Mas é um movimento e uma tendência que a gente tem que observar, porque a guerra de talentos ela está muito séria, muito né? Séria. Mas eu acho que tem uma coisa, tem uma sacada que algumas universidades estão aproveitando, né, desse mundo, que eu chamo da gamificação da educação. Sim. Que é você trocar a prova pelo desafio. Trocar a lição por uma missão. Perfeito. Então, muitas das escolas, muitas das universidades estão entendendo o seguinte: esse jovem, ele, tradicionalmente, durante 200 anos, né, nós fizemos provas, né, Sim. prova de matemática, Sim. português, A baseado gente tinha que decorar você, baseado num conhecimento que você adquire durante um determinado período, e aí você é provado a aplicar aquele conhecimento numa prova. Exatamente. O que vai acontecer daqui para frente, na gamificação da educação principalmente, é você não só trabalhar esse conceito, mas você ter uma batalha, você ter um desafio. Sim. O desafio é um desafio de um game. É o game de aplicar o conhecimento de toda a sua estratégia, que é o aprendizado, que nada mais é do que você estudar o que você tinha que estudar, Sim. mas você ter o dia da batalha. O dia da batalha é da prova. Sim. E aí o game é nada mais isso. Todos os gamers fazem isso. Eles vão para um estudo, fazem uma estratégia, tem uma tática, Exato. tem um grupo, tem uma equipe Sim. e tem um objetivo. Né? E o objetivo do gamer nem sempre é só vencer a batalha, mas muitas vezes é ganhar territórios. Né? E eu acho que ganhar os territórios muito tem a ver com as matérias que a gente vai ter. Ó, ganhei o território da geografia, ganhei o território da matemática. Com o mundo de negócios, né? né? O mundo de negócios. É uma bela então, metáfora. Eu acho que talvez possa ser uma saída para as universidades se reinventarem. Sim. E a gente sair do mundo tradicional do decoreba, de pegar o livro e estudar. Universidade e escola, né, Paulo? Eu também, outra dessas vivências, assim, né, em evento na gringa, eu lembro que em 2018, foi a última vez que eu fui presencialmente para o Games for Change. Cara, é impressionante, assim, né, a visão que os americanos, principalmente, têm da questão do impacto dentro dos jogos. Na época, ninguém falava de ESG, tá? Eu tô falando de 2018. Mas, na prática, esse evento já discutia isso, né? Então, eu lembro de uma professora que ensinava inglês, né, língua nativa, para os estudantes que estavam jogando LOL. Eu lembro de uma colaboração que um professor fez com Assassin's Creed,
Creed para ensinar história para os alunos. Então, a Ubisoft, acho que se não me engano foi a Ubisoft, liberou todo o código e todos os mapas para que essas escolas adicionassem uma outra camada de conhecimento, sem estar necessariamente ligada à mecânica dos jogos, né? Então, tem várias aplicações que às vezes a gente nem sabe, né? Que tá acontecendo em países de primeiro mundo, né? E que tornam a educação outro bicho, uma outra coisa e muito mais interessante para os alunos e para os jovens. Né? E eu acho que abre uma outra porta que você comentou, quando você fala das pessoas poderem interagir, né? Principalmente em jogos, que é essa porta do aprendizado de línguas. Porque muitas das pessoas, dos gamers que jogam hoje, não entendem, nunca fizeram curso de inglês, mas eles dominam todos os temas, todos os textos, todos os codinomes de inglês, que talvez eles não pudessem nem imaginar que eles podem fazer isso. E interagem em times, em outros países, em outras línguas, de uma forma super natural. Então, essa comunidade, ela une também e abre esse portal da mente que nós, né, pelo menos eu, da minha idade, tínhamos, de que você consegue aprender uma língua se você começar a estudar muito cedo. Né? Então, isso abre um outro portal também do aprendizado de línguas. Eu acho que isso é um grande benefício dessa tecnologia. Total. Bom, você já contou um pouquinho quem você é, né? Assim, como você chegou aqui na Baixada. Você está morando no Guarujá, é isso? No Guarujá. Por que você escolheu o Guarujá? Me conta, como foi esse processo de mudança para cá? Olha, você sabe, eu tenho uma esposa e uma filha. Na verdade, eu falo que eu sou o Uber delas. Então, eu não escolho nada. Quem escolhe são elas. Mas a minha filha tinha algumas amigas que moravam aqui. A gente veio algumas vezes para cá. Minha esposa tem também uma amiga que já morava aqui no Guarujá. A gente fez algumas incursões aqui e decidimos, olha, vamos mudar para cá, vamos ter, aqui vai ser nossa, eu não sei se é a segunda casa aqui ou se é a primeira casa lá, porque na verdade a gente começa a semana pensando quando que eu vou descer e termina a semana por que eu vou subir. Muito bom, gente. Muito bom. Então, sempre termina com uma pergunta. Começa com uma pergunta e termina com uma pergunta. E como tem sido, assim, a experiência? Você falou que em termos de qualidade de vida, né? Assim, talvez você otimize melhor seu tempo. Para mim, assim, uma das coisas mais interessantes é morar numa cidade que tem horizonte. Eu acho que isso é uma metáfora tão legal, assim, para a vida, né? O que você tem sentido? Quais são os insights aí? Eu acho assim... Para mim ainda um pouco muito novo, né? Ainda estou debutante nesse conceito, né? A praia que eu moro ali é uma praia bem reservada, legal, né? A praia do Tombo, mas a qualidade de vida é só um fator. Eu acho que quando você está trabalhando, morando num lugar onde o estresse, né? Principalmente de segurança, o estresse da cidade grande, das dificuldades que a gente tem, você tem uma outra visão e o seu modo de pensar, de reagir, de até interagir com a sua própria família muda. As discussões que nós temos na nossa casa em São Paulo não acontecem aqui. Que maluquice isso, não acontece, né? Aqui parece que nós somos uma outra família vivendo aqui. Quando a gente volta para lá, a coisa muda. Então, mesmo as reuniões, por exemplo, eu tenho notado que quando eu faço reuniões por videoconferência aqui, a minha produtividade, o meu comportamento, ele é completamente diferente. O relógio aqui praticamente não passa, não me pressiona, ele não faz não me sequestra. Em São Paulo eu tenho problema do relógio, porque tem esse horário, tem que fazer, tem aqui. Aqui eu entro numa reunião, mesmo que seja por videoconferência, mas de uma forma completamente mais descontraída, a produtividade. Hoje as pessoas notam, porque já me comentaram isso. Nossa, onde você está? Que legal isso, né? É assim, tinha uma piada, né, que uns amigos faziam antigamente, que é o mora onde você passa férias, né? Mas isso não é uma piada boa, necessariamente, porque era como se
morar aqui não fosse viável, né? Fosse só um Uma rolê de passagem, férias, é. uma passagem, exatamente. E essa coisa do preconceito com a região, né? Assim, pô, mas você mora em Santos, você mora longe, né? Imagina, o meu primeiro negócio na área de tecnologia, na área de produção de sites, eu montei aqui em Santos em 2001, justamente com a visão de não sair da cidade, mas desenvolver o mercado local. Quando eu chegava em reunião em São Paulo, o pessoal descobria que eu morava em Santos. Eu, nossa, mas você mora em Santos, né? Que coisa, que longe, né? Aí eu perguntava, mas quanto tempo você demorou para chegar aqui? Aí a pessoa respondia, demorei 1h30. Eu falei, eu também. Então, E as pessoas passaram a descobrir e a achar isso curioso, né? às vezes o tempo que eu levo do Morumbi até a Vila Olímpia. Exatamente. 1h30. Exatamente, porque a gente pega a serra, né? Quando não acontece nada, é um Mas rolê aqui tem um tranquilo, outro né? contexto, que eu acho que as pessoas que moram aqui, que são as pessoas locais, e eu tenho essa semiótica de perceber os funcionários do supermercado, os funcionários do açougue, os funcionários da farmácia, o tratamento que eles dão para os clientes é completamente diferente do tratamento que você tem em outras grandes cidades. Não só de São Paulo, mas é como se você fosse um vizinho mesmo. Como Tipo, se mais amigável, mais Mais comunidade. comunidade, mais comunicativo. Isso é muito legal você falar, porque tem a ver com uma grande tendência e visão de futuro, né? Que assim, primeiro, isso é uma visão minha, mas também já tem futuristas falando isso, né? Que são as communal cities, É isso aí. né? Então, são cidades que têm um pouco mais essa aproximação que você falou, né? Assim, a cidade se enxerga mais como comunidade, né? Eu passei a minha infância em Salvador e eu estranhei muito quando eu vim morar em Santos pré-adolescente, porque lá, que era uma cidade muito maior, eu sentia mais esse senso de comunidade do que quando eu cheguei aqui. Só que quando você compara com São Paulo, você vê também um abismo, né? abismo. E eu nunca entendi se era cidade de praia ou se era pelo fato de ser uma cidade menor, né? Não sei responder isso também, tá, gente? Mas assim, eu acho que tem muito a ver com o crescimento sustentável. Boa. Né? E eu acho que o crescimento sustentável, ele se aplica muito mais nas cidades litorâneas do que... É Perfeito. muito mais difícil você criar isso em São Paulo. Né? Sim. Com criar espaços, né? E a gente tem visto, né, o fenômeno aí, que eu acho que foi um fenômeno fantástico, porque está trazendo pessoas para a atividade física do beach tênis. Sim. E... É verdade. Em Santos não é febre, em Santos é seita, né? É aceita. Mas aqui tem espaço, Sim. entendeu? Você pode fazer isso em qualquer lugar. Em São Paulo você tem que alugar um terreno. As disputas são assim, de semanas. No meu condomínio mesmo tem uma quadra de beach tênis. A próxima agenda é só para janeiro, entendeu? Não tem mais... Pronto, aqui eu acho que trouxe também a inclusão. Eu sempre falo de Sim. inclusão aqui. Que é uma galera 50 a mais, 50 muita gente mais, 50 a mais 50 jogando, mais. né? E, Muito assim, legal. E fala beach tênis porque tenista é tenista. Sim. Ou você joga tênis ou você bate raquete, né? O tenista tem os seus clãs, não? Você joga Sim. tênis, então o tenista não joga para entretenimento, ele joga para Perfeito. ganhar ou perder. Perfeito. E o beach tênis é um entretenimento. E sempre teve o tênis sempre teve uma narrativa meio elitizada, né? Sim. Aquela coisa francesa, né? Francesa, né? Pô, um conjunto de bola de tênis custa R$170, entendeu? Uma raquete Sim. personalizada. Aqui na praia, o que acontece? A inclusão de todo mundo, você pode jogar beach tênis. Você treinou, você fez aula, não importa, entendeu? Você entra, você sai, você faz a sua dupla. Legal. Eu acho assim, eu não experimentei ainda, mesmo porque... É um caminho sem volta, segundo o pessoal que joga, né? Eu não experimentei ainda, porque, como eu te falei, para mim a experiência está começando agora. No meu prédio, eu nunca consegui agenda para jogar. Né? Das quadras que se criaram em São Paulo, primeiro que uma hora de beach tênis lá está custando, às vezes, mais do que 3 horas de cinema, um cinema muito mais caro, entendeu? Com pipoca e tudo. Então, eu acho que esta qualidade de vida, de você poder fazer isso a qualquer hora do dia e você... tem aqui não sei quantos quilômetros de praia aqui. Aqui em Santos são 8 quilômetros de orla, né? São 8 quilômetros em de orla. Santos só, ainda tem São Vicente. E Praia Grande, que é a maior, né? Que é gigante. E eu vi que também as autoridades públicas, né? O poder público da Baixada se preocupou com isso. Ele entendeu que isso também
é um chamariz Sim. para qualidade de vida, para melhoria, para que as Sim. pessoas pudessem vir mais. Sim. Então, eu acho que isso, em termos de inclusão, é um outro tema que a Baixada traz de uma forma muito forte para a gente, que muita gente que está em São Paulo jogando beach tênis não sabe como é jogar no nível do mar. Perfeito. E eu ouvi outro dia, não sei quem me falou, que a pessoa pegava o carro, descia a serra, jogava aqui, subia, porque fazer esse processo era mais barato do que alugar a quadra e horário em São Paulo, Sim. né? Então é bem interessante esse movimento. Uma coisa que eu queria falar sobre isso é que tem um conceito também de tendência para futuro, e que Santos eu acho que é uma cidade muito pronta para esse conceito, que são as 15-minute city. Né? Então, a partir de um ponto, você consegue fazer as coisas que você mais gosta de fazer em 15 minutos a pé ou de bike. Né? E Santos é uma cidade que está muito pronta por ser plana. Eu não tenho carro desde 2016. Quando a Uber chegou em Santos, eu vendi meu carro. Porque eu falei, não preciso de carro mais. E quando for para São Paulo, eu alugo. Porque é uma cidade que te dá essa possibilidade. E não dá essa possibilidade só para quem tem muito dinheiro, dá essa possibilidade para muita gente. E a gente percebe isso, por exemplo, né, paulistanos de longa data, quando você tem que andar aqui a 40 por hora. Porque você tem que respeitar o ciclista. Né? Sim. Muita e gente... as pessoas que dirigem mal, né? Porque você pode falar, Paulo, fica à vontade, tá? Aqui a gente é muito sincero. Eu quando logo comecei aqui, eu falei assim, nossa, 40 por hora, nossa, quanta gente de bicicleta, por que ele anda de... Depois é que eu percebi que o invasor era eu. Perfeito. Entendeu? Mas é isso mesmo. Eles têm de bicicleta. Mas o santista adora carro, viu? Eu não sei se esse dado se mantém, mas no começo dos anos 2000, a média de Santos era 2 carros por habitante, quase. Então o santista gosta muito de carro, o que pra mim não faz sentido nenhum. Eu sempre, apesar de ter 40 anos, sempre fui bem millennial. Eu quis me livrar do carro assim que eu tive a oportunidade, né? Não, e eu tive uma curiosidade a semana passada eu fui comprar um negócio numa loja de eletrônicos e tinha uma bicicletaria, né? E eu falei assim, cara, o negócio de bicicletaria aqui deve ser um business super interessante, né? Sim. E aí eu fui perguntar pro dono da bicicletaria, assim, tava de bobeira lá, falei assim, quantos clientes você tem aqui dessa bicicletaria? Eu falei assim, todos. Que resposta maravilhosa, né? Ele falou, todo mundo passa aqui. Imagina esse cara fazendo um pitch de startup, né? Fala aí qual é o seu TAM. Realmente o TAM, né? Everybody, né? Ele falou assim, eu conheço todo mundo. Eu falei assim, como que eu vejo também que muitas das pessoas são muito simples, né? Muito... não aparenta, assim, ter aquelas bicicletas super, né, sofisticadas, né? Ele falou assim, não, aqui o negócio aqui é conserto, é troca... É upgrade de bicicletas, né? Eu tenho uma lista, ele me mostrou assim a lista dos clientes dele. Eu falei assim, mas o que é isso? Eu falei assim, essa aqui é as pessoas que devem para mim, né? Que gente, é o crédito. Não tem cartão de crédito, não tem. Então, o ciclismo, na verdade, né? Se a gente olhar para um lado empreendedor, é um negócio gigantesco a se investir aqui. Esse mercado de bicicletas, etc. Olhando para o lado que em São Paulo, né, nas grandes cidades, você quer andar de bicicleta, você tem que pegar, colocar no carro, ter um suporte, colocar em cima do carro, você vai até a USP. Sim, verdade. Né? Verdade, e aí você tem que pedalar na USP, porque senão você vai atropelado. Sim, não, é verdade. não tem espaço. É verdade. Fora o desnível também, né, que você não vai conseguir. Então, eu acho que essa é uma característica da cidade que você pensa assim, tá, eu olhei nas ciclovias, tem um monte de gente com moto elétrica, né? Eu falei assim, pra mim não faz sentido a pessoa ter uma moto elétrica e andar na ciclovia, porque a ideia A moto ou a bike elétrica? Bike elétrica, moto elétrica. Agora já tem um mix das coisas aqui, né? Mas eu acho que também trouxe eu acho que você fala dos carros, vai diminuir muito. Eu acho que a tendência é que cada vez mais as pessoas tenham menos carros e pensem um pouco mais da sustentabilidade. Mas quando eu falo da bike elétrica, da moto elétrica, voltando para a tecnologia, é a tendência da eletrificação do movimento, do modal. Total. Né? O modal vai deixar de ser diesel, vai deixar de ser gasolina, vai deixar de ser o combustível fóssil para partir para esse lado de sustentabilidade, que é
a elétrica, né? E a Starbucks, eu também soube outro dia que a Starbucks agora está se preparando nos Estados Unidos para não ser conhecida só como uma rede de cafeterias e ser um EV Charger, né? Então, Isso aí. cara, é um movimento de disrupção e quase de mudança de categoria de segmento, né? Você sabe, você tá falando da Starbucks. A Starbucks foi um dos primeiros home offices, na verdade, Total. anywhere office, Total. informais. Sim. Porque as pessoas marcavam, na verdade, as suas reuniões no Starbucks, não Sim. pelo café, mas pelo acesso à rede Wi-Fi. Exatamente. Então, ele às vezes cativava mais clientes pela conectividade do que pelo café. E eu acho que essa Exatamente. pegada, né, do charger vai acontecer muito. Sim. Né? Porque hoje, muitas vezes, a gente fez uma experiência outro dia, como vai você passar 30 minutos com o celular descarregado. A pessoa entra num nível de estresse gigante. gigantesco. Então, o charger também é você chegar num lugar Sim. e poder carregar o seu celular, né? Pra você Nos shoppings acontece shoppings muito isso, né? Eu lembro que, sei lá, até 2012, assim, cara, os aeroportos não tinham aqueles totens, Não né? tinha. E era um desespero, né? Era uma disputa. Tinha gente que tinha lá aquele T e um pedia pro outro, né? E imagina, né? Os gringos chegavam aqui no Brasil e tinha tomada de 3 pinos. Que maravilha. Então, Bugava total, bugava né? total. Nos próprios hotéis. Você chegava no hotel, você tinha uma tomada de 3 pinos e você não conseguia conectar. Você tinha que pegar um conector. Então, a tecnologia tem essas pegadinhas, mas eu acho que eu vejo nisso tudo uma oportunidade. Sim. Uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de negócio, uma oportunidade de criar um novo business. Sim, Né? total. E voltando para o tema da Baixada Santista, eu acho que aqui tem um outro fator que a gente não está explorando, né? Que é o fator marítimo, né? Do transporte marítimo. Sim. Eu não sei quando vai ocorrer isso, mas hoje eu vim pela balsa, né? Tá. Se fizer uma ponte... Não, essa é a discussão de $1 milhão, mas né? assim, eu fico pensando assim, mas e se acabar a balsa? Eu curti tanto... Ele tá no momento afetivo, gente. Agora pergunta pra quem mora no Guarujá, que passa por isso todo... Ó, já tem gente balançando a cabeça aqui. Mas essa questão da ponte, do túnel e etc, Paulo, é a dor, né? Acho que de muita gente aqui. E tem uma piada, né? Que o pessoal fala que Santos só vai virar Manhattan, né? Quando tiver uma ponte pro Brooklyn, né? Que é o Guarujá, no caso, né? E o Brooklyn vai se valorizar, entendeu? Não sei se eu estou sendo muito nostálgico aqui, mas é um momento também que você desliga o carro. Não, mas é legal pra caramba. Você faz uma pausa, né? E essa pausa dessa travessia, ela dura, o quê? 8 minutos? É muito rápido. É muito rápido, né? Mas eu tenho parado, né? Feito essa travessia. Assim, talvez eu seja muito novato aqui no processo. Eu esteja curtindo alguma coisa de forma nostálgica. Mas, pra gente que vê isso, é um contato com a natureza. Sim. Né? Descer a serra é isso também, né? Isso, Descer a serra, quando você tá num dia de sol e você desliga o seu olhar de costume, você se posiciona com um olhar estrangeiro, você fala, caraca, como essa estrada é bonita, né, velho? E assim, a excitação, né, Exato. de você descer a serra, porque você tem uma expectativa gigantesca, e a frustração de você subir. Cara, ele realmente foi convertido, gente. Ele tá achando até legal atravessar a balsa. Mas, brincadeiras à parte... Eu acho legal atravessar a balsa. Eu também acho, porque pra mim tem uma conexão afetiva muito grande de adolescência, né? Que a gente saía de Santos pra ir pra praia no Guarujá, né? O santista, assim, não gostava muito de mergulhar, entrar no mar na praia de Santos, né? E as praias do Guarujá são as praias mais desejadas, né? Assim, eu passei minha adolescência na Praia do Éden, no Guarujá, não sei, faz anos que eu não vou lá, mas tem essa coisa da memória afetiva de atravessar a balsa que é muito legal. E eu queria falar uma coisa sobre memória afetiva, tá? E trazer um pouco para o contexto da Logitech. Quando eu conheci o Paulo, a gente tomou um café aqui no Juice Hub, eu contei para ele que a Logitech era uma marca que fazia parte da minha vida desde que eu era muito criança. Então vamos lá, eu nasci em 82 e em 91 apareceu um negócio na minha casa chamado mouse. Meu pai chamava de mouse, tá? Gusta, eu quero mostrar, eu quero que você solte aí
O que que era um mouse? Mouse, gente. Era isso. Isso era um mouse. Na verdade, é um trackpad que a Logitech chamava de Trackman. Né? Trackman, na época. E imagina eu, criança, com 11 anos de idade, operando o computador com esse negócio, gente. E na minha casa, sim, né? Criança privilegiada, sim, né? Sempre meu pai teve bastante acesso à tecnologia. E eu lembro que, se eu não me engano, foi esse ano que ele levou para casa, ele tinha voltado de viagem, trouxe para o Brasil um laptop preto e branco e tinha esse mouse plugado no raio do laptop. E a marca é Logitech, tinha um olhinho aqui, né? E aí, na pandemia, de novo, assim, a marca foi quase uma conexão imediata, né? Corta de 1991 para 2021. Quando eu comecei a ver, né? Putz, eu tô gravando aula, tô dando aula pela internet, cara, a câmera do meu laptop não é legal pra eu fazer isso, né? Muito tosca. E aí eu enchi o saco do Maurício, falei, Maurício, escolhe uma webcam legal pra mim, mas eu já sei qual eu quero, né? Escolhe uma legal, porque o Maurício é meu assessor nos assuntos de tecnologia. Aí eu mandei o link da Abril pra ele. Cara, é a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Fantástico. Eu me arrependi de não comprar no começo da pandemia, né? Eu devia ter comprado no começo da pandemia. Comprei em 2021, né? E amo, sou apaixonada. Nós somos, assim, isso pra gente, ver isso aqui é um orgulho muito grande, porque, na verdade, muitas pessoas não sabem um pouco da Logitech, né? Mas, de alguma forma, todo mundo que teve contato com tecnologia, você com 40 anos, as pessoas assim, um pouco mais velhas, a Logitech passou pela vida das pessoas, de alguma forma, né? Eu acho que esse é um exemplo, mas contando um pouco da história, né, da Logitech, muita gente não sabe que a Logitech é uma empresa suíça. Todo mundo acha que é americana, né? Todo mundo acha que é americana ou acha que é chinesa, né? Porque o produto de tecnologia, produto de né? O pessoal chama de periféricos, eu não uso esse termo porque eu chamo de essentials, né? Esse é essential. Uma webcam hoje é um essencial. Porra, eu não penso. Se minha mão não tá no mouse, meu cérebro não funciona, gente. O pessoal fala, não, usa o trackpad. Não. Muita gente não sabe, mas assim, tem um mito, né? De que o mouse foi inventado pela Xerox, etc. Não, na verdade, o inventor do mouse foi Enger Eckbout, foi um americano, mas a primeira patente de invenção do mouse é da Logitech. Ah, que legal, não sabia disso. Desde 1981. Mas nesse modelo ou no modelo... Modelo anterior. Eu acho que muitas pessoas não vão lembrar agora que o mouse tinha uma bolinha, que você tinha que tirar ele e limpar essa bolinha. Sim. Aquele mouse é anterior a esse? É anterior a esse. Ah, eu tava... E a Logitech foi o primeiro mouse óptico, o primeiro mouse sem fio, o primeiro mouse sem pilha. Porque hoje a gente tá nessa pegada de sustentabilidade e aquilo que você estava mostrando ali a evolução tá aqui, é hoje, o Marble. Aqui tem basicamente 102 funções no mouse. Eu só sei usar 4 ou 5, tenho que mas tá aqui. Porque você rola diferente. Você rola, você configura, você faz uma série de coisas aqui que, né, você pode usar. Esse aqui é recente meu, né? Porque o Maurício, meu marido, comprou esse mouse da NASA. Aqui não é da NASA, a gente é da Logitech. Ele, na verdade, comprou esse. Aí ele ficou tão empolgado com o mouse Logitech, ele quis comprar um outro e me deu esse. Então eu herdei, depois de anos de soberania de mouse Microsoft na minha casa. Só que tirar a pilha e trocar a pilha toda hora tava me irritando, gente. Você sabe que uma Muda coisa, vidas, Luiz, que tá? aconteceu? A minha filha tinha, acho que, 8, 9 anos. Eu fui com ela numa loja de eletrônicos e sempre tava assim, olhando como é que tava a disposição dos produtos Logitech lá. E paramos em frente à prateleira de mouses lá. E tinha uma senhora escolhendo e tal, e ela ia pegar um mouse de uma marca concorrente. Sim. A minha filha com 8 anos falou assim, moça, por que você vai levar esse mouse? Você tem que levar o Logitech. Ela falou assim, não, mas o Logitech custa R$69, esse aqui custa R$39. Ela falou assim, moça, mas a pilha custa R$18. Nossa. E o da Logitech já vem com pilha. Lições de economia, né? Lições de economia, né? E a Logitech já vem com pilha e a pilha dura 18 meses. Eu falei, você trabalha onde? Ela falou assim, não, ela é minha filha. Você tava com a camiseta? Não tava. É muito bom. Fora isso. E hoje a gente tá nessa pegada exatamente por isso. Qual foi a última vez que você carregou
Não, assim, eu fiquei Entendeu? encantada, porque na verdade eu conecto aqui conecto no USB, né? E ele carrega automaticamente. Ele carrega, mas Se eu for ver, agora a bateria, depois de vários dias usando, tá 80%. isso. E não vai me deixar na mão, E eu gente. acho que essa é a grande pegada, né? A gente aprender com o tempo. Mas assim como a minha filha, muitas das crianças hoje, né? Elas têm essa convivência com produtos de tecnologia e elas vão sempre prezar para ter, não o mais avançado, mas o mais adequado Sim, para o momento dela. sim, E eu acho que aí a gente entra no negócio do gaming de novo, sim. né? Porque o game, ele tá trazendo essa juventude para, para uma realidade, né? De que o produto tem que ter qualidade. A gente, como uma empresa suíça, né? Suíço, É, aficionado por precisão, sim, né? De relógio, né? De chocolate. sim. E apesar, né? De a gente fala assim, ó, a Suíça é reconhecida como um dos melhores chocolates do mundo, mas 89% da população da Suíça nunca viu um pé de cacau na vida. É verdade. Putz, caraca, é verdade. E também conhecida como os melhores doces, as melhores, né, guloseimas do Sim. mundo. E o lugar mais plano na Suíça para se criar uma vaca é no aeroporto. Não tem como se Caraca. fazer isso. Então, o suíço tem esse desafio, né, de fazer coisas que durem. Né? As invenções suíças, como o zíper, como o velcro, como o sachê de café, né, como descascador de batata. Tem várias invenções suíças que, na verdade, ultrapassam o tempo. Sim. Por exemplo, o mouse acabou de fazer 52 anos de Olha invenção. só. E é uma das poucas produtos tecnológicos que as pessoas, depois de 50 anos, ainda usam. Perfeito. Né? Não saiu. E aí Sim. a gente entrou no mundo da webcam. Sim. Quando a maior parte das empresas, né, começaram os fabricantes de computadores a colocar as câmeras embutidas nos laptops, 99% dos fabricantes de webcam desapareceram do mercado. Falaram assim, não vai ter mais futuro, porque agora os computadores já vêm com a câmera. Sim. A Logitech não só continuou nesse mercado, como ela aprimorou. Perfeito. Por isso que a gente chegou na Abril, por isso que a gente chegou nesta câmera aqui, ela vai fazer 14 anos, na verdade a BCC 950 foi uma das primeiras conference cams do mercado, e até hoje ela é ativa, até hoje ela funciona, até hoje a gente vende. E chegou nesse nível de câmera de áudio, onde aqui, né, você está vendo a caixa de som, Sim. e aqui a câmera. A gente juntou todas essas tecnologias na única câmera. Por quê? Porque a gente insistiu de que a melhor qualidade de vídeo, né, é importante para as pessoas serem percebidas, né, para elas serem entendidas. E das tecnologias que a gente fez também foi colocar o processador na própria câmera. Por que as pessoas travavam nas videoconferências? Porque a câmera do computador estava usando o mesmo processador, a mesma memória, né, ao mesmo tempo que o computador. Então, o computador priorizava os aplicativos e não a imagem e vídeo. Não, e é inquestionável isso, né? Porque você tá vendo uma outra pessoa do outro lado e a imagem começa a flicar ou a travar, isso te gera um estresse invisível, né? E aí tem um dado que eu vi outro dia que é bem interessante, que é assim, você fazer uma reunião por videoconferência te consome o dobro de energia do que a gente fazer uma conversa aqui. Então, a qualidade do vídeo, né, e do áudio precisa estar muito bom para que você acabe minimizando esse efeito, né? E também tem um fator, né, que ainda é uma cultura que as pessoas estão aprendendo, né, a se adaptar, mas muitas vezes, por muitos anos, né, você chegava nas grandes empresas, você tinha audioconferência. Verdade. Então todo mundo debruçava em cima daquele aparelho em cima da mesa e ficava falando. Aí, só que você não estava vendo a pessoa. Você não sabia qual a reação que a pessoa tinha do outro lado. Verdade. Então você quebrar essa barreira da audioconferência para videoconferência, todas as empresas tinham lá aquela estrela, né? Sim. Em cima da mesa, né? Aquele negócio, aquele formato esquisito. E tem uma cena, se vocês querem ver exatamente a cena do que o Paulo tá falando, na série do WeWork, que é a We Crashed, tem uma cena que o Adam, que é o CEO do WeWork, tá conversando com o investidor.
E é exata, gente, eu não vou dar spoiler da série, mas quando você estiver assistindo, veja essa cena e você vai lembrar que é exatamente o que o Paulo tá falando aqui. Então, e eu acho que a videoconferência, ela quebrou esse paradigma da audioconferência. Porque você saiu, agora, a gente sempre fala, né, que os gestos, né, e expressões falam muitas vezes mais que palavras. Né? E uma palavra com gesto e expressão não é a mesma se você falar só no áudio. Com certeza. Né? E a gente tá agora tentando, né, com as nossas câmeras, com a qualidade da câmera, tirar essa mania de muitas pessoas de entrar em uma videoconferência e fechar a câmera. Né? Eu chamo que é a videoconferência, que é o presencial invisível. Né? Por que você entra na videoconferência e você fecha a sua câmera e só fica no áudio? Né? Então a gente está criando isso, mas a qualidade da câmera, a qualidade da imagem, isso ajuda muito. E eu acho que a webcam, ela tem uma vida longa ainda, por muitos anos, pela qualidade que elas estão fazendo. Agora nós estamos lançando uma outra câmera que é a Abril, né, a nova Abril. Olha lá, já vai deixar com vontade de comprar, né? Já vai deixar com vontade de comprar. E ela, na verdade, né, ela tira esse processo de você ficar estático, parado na cadeira. Você pode se movimentar e a câmera segue seu movimento. Mas você já tem equipamento corporativo que faz esse tipo de função, tem né? que é o tracking, né? Mas isso é um corporativo, a gente quer trazer isso para as massas. Para as massas, porque hoje, de certa forma, principalmente a pandemia, mas também o YouTube, o TikTok, todas essas redes sociais, criou uma comunidade de profissionais, de streamers, que é gigantesca, né? Tem gente que a profissão é streamer. Aí você fala assim, o que você faz da vida? Eu sou streamer. Tem muita gente que não faz. Você chega num banco para pedir um empréstimo e fala que você é um streamer, o cara vai olhar para você assim, como streamer? Quando você... a nova economia de novo, Diego Barreto sendo citado aqui. Né? E a gente falando isso, de influenciadores, né? Que agora eles não querem mais ser chamados de influenciadores, eles querem ser chamados de creators. Né? E a Logitech tem esse conceito, né, de Logitech for Creators, porque na verdade, uma comunidade de creators. E eu acho que o Creators do bem, ele perde essa característica de empresarial, né? De só empresarial. O que você acha que é um creator do bem, assim? Porque eu acho que foi um tema muito discutido aí na pandemia, né? Sim. Eu acho que o creator do bem, ele é aquele que fala para suas comunidades, né? Porque não vai adiantar você querer mesclar comunidades. As comunidades, elas são fiéis, elas são fixas, mas elas só têm aderência, né, quando você tem um propósito. E quando você tem propósitos de melhorar a qualidade de vida, de melhorar a qualidade social, melhorar a sua qualidade de saúde, você começa a criar comunidades, na verdade, do bem. Nenhuma comunidade que é o creator do hater não prospera, entendeu? Porque vai acabar tendo um problema com a justiça, acabar tendo um problema de relacionamento, né? E o Creator do Bem está trazendo essa comunidade principalmente para um tema que é tabu para muita gente, né? Além do tema da misoginia, né? Tem o tema das comunidades LGBTQIA+, que tem as suas comunidades e tem os seus conteúdos específicos para isso. Então, o Creator do Bem é aquele que trabalha o conteúdo em benefício da sua própria comunidade. Não para atacar outras comunidades. Óbvio, vivemos numa sociedade difícil, né? Uma sociedade que ainda está longe da evolução plena, mas eu acho que este conceito das comunidades, quando a pessoa pensa na criatividade para criar alguma coisa, o primeiro objetivo é fazer alguma coisa boa. Não fazer uma coisa ruim. A criatividade não está na maldade. Assim, né, até a gente tem o termo destruição criativa, né, mas a destruição criativa, apesar de parecer um termo negativo, ele gera... É um descarte, né? Não, e ele gera inovação, né? Teve muita empresa que só saiu, né, com soluções extremamente inovadoras por conta da destruição criativa. Agora, tem uma coisa dos creators, né? Na pandemia se discutiu muito ao que e a quem a gente estava servindo, né? Como
como creator. E eu vi um movimento muito interessante, por exemplo, da explosão dos creators PCDs, né, durante a pandemia. Assim, acho que nunca a gente foi tão impactado e essa galera ganhou tanto espaço, né, como na pandemia, porque estava todo mundo em casa e todo mundo interessado em ver o que o outro estava fazendo Sim. em casa, né? E de repente você abre para perfis que não são aquelas pessoas, né, que estão vivendo uma vida padrão, né, de ir na academia, viajar, ir no shopping, comprar, mostrar o que comprou e etc. Então você Verdade. talvez tenha trazido muito mais contextos sociais diferentes, né? Os PCDs, por exemplo, trouxeram muito mais discussões, né, e reflexões de inclusão, de acessibilidade, a comunidade LGBTQIA+, o body positive, né? Então acho que a pandemia ajudou muito esses nichos, né? E essa galera a virar massiva, né? E nós temos uma experiência também falando desse tema, desse negócio de gamers, porque muitas jovens, muitas crianças tinham dificuldade, não só de locomoção, mas dificuldade de mobilidade, de alguma dificuldade para jogar, de braço, de Perfeito. dedo. Então a gente acabou criando alguns produtos de game para esta comunidade. Produtos Sério intuitivos, isso? sim. Nós temos um projeto super legal de criar produtos para games para pessoas com dificuldade de mobilidade. Seja ela Michele qual for. Simões, olha essa história e depois vocês vão conversar, Isso é hein? muito legal. A gente tem uma amiga que trabalha com inovação e ela é cadeirante e ela fala muito sobre isso, né? Quando você resolve para um determinado público, você gera inovação, Você talvez gera para vários inovação. outros. Né? E eu acho que isso também, inclusive, não só o produto, mas a gente está criando campeonatos para essa legal. comunidade. Porque essa comunidade, por mais que... Voltando a falar das comunidades, né? Por mais que eles tenham as suas dificuldades, o cérebro deles não é diferente de nenhum, Sim. né? As vontades, os sonhos dessas pessoas não é diferente de nenhum. E muito pelo contrário, a competitividade também existe. Sim. Eles querem ser campeões, eles querem ganhar, eles querem competir em níveis de igualdade. Eu acho que a gente pensou nisso. A gente pensou também na tecnologia como não um suporte, né? Mas um acesso para as pessoas tirarem esse estresse, muitas vezes, mas também nós temos produtos, por exemplo, que são simuladores de corrida. Tá. Né? Simuladores de volante. E em alguns casos, a gente tem alguns casos de pessoas da terceira idade, que a gente começou a colocar esses produtos lá para competitividade. Então, começou a ser usado também para reabilitação das pessoas. Porque as pessoas... É diferente você ir para academia, fazer uma reabilitação física com peso. E é diferente você pegar um volante com força, que a gente fala de true force, né? E ter aquela competitividade, você cria times, você tira o nível da idade das pessoas. E eu acho que esses produtos, né, de alguma forma, em algum momento, a gente está passando pela vida das pessoas com tecnologia. Perfeito. E eu acho que isso tem que ter responsabilidade. Sem quando a gente fala responsabilidade, por exemplo, os nossos produtos, a partir de 2023, a gente quer reduzir também o nível de emissão de carbono. Então, muitos dos produtos Logitech são feitos com plástico reciclável. Que legal. Né, para a gente reinserir na natureza, né, um pouco da vida que a gente tira quando você tem que usar produtos químicos para produzir isso. O plástico é um grande vilão, mas eu acho que as pessoas também esquecem um pouco, né, que foi ele que ele quebrou a barreira, né, da ergonomia, né? Então, quando a gente pensa em ambiente de trabalho, por exemplo, né, se a gente for pensar aqui, eu até fiz essa anotação para a gente não esquecer de conversar, né, sobre os ambientes de trabalho. Então, quando o plástico é inserido no mercado em 1960, né, a gente tem a ergonomia. Olha esse mouse como é ergonômico, né? Você não faria isso com outro material que tivesse um custo acessível e uma escala massiva, né? Desculpe. Imagina. Eu acho que essa ergonomia é um resultado daquilo que eu falei do suíço. O suíço gasta tempo nisso. Pesquisa, desenvolvimento. 10% de todo o revenue da Logitech é investido em pesquisa e desenvolvimento. Perfeito. Para a gente pensar o seguinte, a gente fez um estudo de uma pessoa trabalhando das 8 às 6, normalmente, 5 dias por semana, durante o ano. Esse movimento
mouse ele percorre cerca de 40 quilômetros com o movimento de mão. Ninguém pensa nisso. Ninguém pensa nisso. Eu já vou botar na conta da academia essa, hein, gente? Cerca de 40 quilômetros e você fazer só isso aqui pra cá, Caraca. pra cá. Você vai calcular 20 centímetros aqui, 20 Sim. aqui. Fora, né, Sim. todo o esforço que você faz de tendão. E quando você é destro, né, quando você é canhoto, também tem todo esse ponto. Então a gente criou produtos que você pode usar independente de você ser destro ou canhoto. Porque esse mouse, por exemplo. Não, eu vi que ele pede no começo, né? Você tá usando com qual mão, né? Isso. É bem interessante. E aí eu acho que olhando para o usuário, né, para o cliente, na verdade, é a longevidade, né? O cara que vai ter um problema com esse ombro, né, pelo esforço repetitivo, ele é uma força de trabalho a menos, né? Sim. É um problema a menos, é um problema de saúde. Então a gente pensa Perfeito. nisso também. Eu acho que é muito importante as empresas pensarem que dar um produto de qualidade não é dar um periférico, é dar um essential. Né? Bem pontuado. E da mesma forma, a gente está trabalhando com a Herman Miller, né, que é um fabricante de móveis aí super famoso, para esse tema da ergonomia, porque o grande problema das pessoas na pandemia também foram problemas relacionados à coluna, Sim. né, a postura, né, muitas horas a pessoa trabalhando. Trabalhar na cadeira da cozinha de casa, eu estive lá, né, gente? Né? Então, eu acho que essas parcerias que nós temos, não só de ergonomia, mas também de sustentabilidade, de inclusão, os artistas que a gente contrata para os nossos comerciais, estão todos nessa mesma visão de que o mundo ele mudou. O mundo está diferente, mas olhando sempre 10 anos à frente. A Logitech vai completar 42 anos. Olha que legal. Pouquíssimas empresas de tecnologia sobrevivem 42 anos se não forem pautadas na inovação e na tecnologia, né? Hoje todas, né? Hoje quem não inovar morre, Mas né? quais empresas, além de Microsoft, Logitech, nem a IBM durou 40 anos? Sim. Sim. A IBM foi adquirida pela Lenovo. Mas a Logitech, com 42 anos, na verdade, de existência, é uma empresa super inovadora, empresa super nova. E a gente tem algumas outras características, que é a aquisição de outras pequenas empresas. Legal. Como essa aqui, a Blue, né? É uma empresa de microfones, a Logitech fez uma aquisição, a gente fez a aquisição da Jaybird, que é também fone de ouvido para corrida, da Astro, que Eu não sabia que era Logitech. Sim, é Logitech. A Jaybird é Logitech, a Astro também é Logitech, a Streamlabs é Logitech. Mas por que a gente não muda o nome da empresa? Diferente de uma cabeça... uma mente de aquisições, de fusões e aquisições, os suíços... unicórnio, né? Os suíços têm uma cabeça diferente. Por quê? Porque se o cara foi capaz de criar um produto, né? E criar que despertou interesse da Logitech para comprar essa empresa, se eu mudar o nome dessa empresa, se eu acabar com ela e colocar a Logitech, eu tiro todo o valor que aquela empresa trouxe. Né? E da mesma forma, a Logitech preserva principalmente o pessoal de desenvolvimento. Os engenheiros que criaram isso, eles são incorporados para a Logitech. A nossa área de desenvolvimento fica dentro de uma universidade na Suíça. Então, não é um laboratório, é uma universidade mantida pela Logitech que põe todo mundo lá para criar coisas como essas aqui. Então, a gente coloca o engenheiro de microfone, com o engenheiro de teclado, com o engenheiro de webcam, vai sair alguma coisa. Cabeça de hub na veia, né? Isso aí. É isso. Assim, isso que você falou da marca não sumir é uma discussão muito interessante, né? Porque... Quando você fala em unicórnio, né, o pessoal tem esse fetiche da startup, da empresa unicórnio, né, mas os unicórnios trabalham muito pelo monopólio, né, para matar outras marcas para ficarem sozinhos no mercado, né. E pelo que você me falou, a Logitech tem uma cabeça muito de zebra, né, que focar no que importa hoje na nova economia, né? Que é marca e pessoas, né? Você falou, vamos manter a marca porque ela chegou até aqui e foi construída e as pessoas que fizeram ela chegar até aqui. E acho que isso aí é o grande benefício de você ter mentes criativas, né? E você tem, por exemplo, o tempo de permanência dos funcionários da Logitech, a gente fala aqui, né? Eu falo com o Jairo, aqui ou é 3 meses ou é 10 anos. Muito bom. Muito bom. Não tem o meio termo, né? Que legal. Ou ele se encaixa, né? E vai 10 anos, ou em 3 meses ele fala, isso aqui não é para mim. Né? Então, a gente fala que a gente também não tem clientes, a gente tem influencers. Legal. Porque são realmente os influencers a pessoa que tem
você é uma delas, você e o Maurício é um deles. Vocês falam bem da Não, a marca. galera do Juicy Hub aqui, né? Porque o Maurício comprou o mouse por causa do Rafa Alfieri, e aí o Maurício depois quis comprar outro, me deu o dele, mas eu convenci o Maurício a comprar Abril, então, e o Maurício me deu um desse aqui no 2020. Do Spotlight. Exatamente, eu comecei a dar aula na EBAC, ele falou, vou te dar um, aquele que a gente tem, já tá antiguinho, que era a Logitech As também. pessoas chamam isso aí de passador de slide. Eu falo que isso não é um passador de slide, isso é um maximizador de conteúdo. Porque quando a informação não agrada, você Sim. coloca o recurso do Spotlight, você maximiza o seu É conteúdo. é verdade, eu tô lembrando da função dele, é verdade, é A verdade. função do Spotlight, na verdade, que é isso, né? Da lupa, da Sim. luz. Então, são tecnologias que você olha para esse tipo de equipamento e fala assim, cara, como que alguém foi pensar em fazer um equipamento desse? Né? Que é um passador de slides no passado, mas hoje é um maximizador de conteúdo. E a gente tem várias outras, são mais de 1.600 patentes. Patentes também e produtos que a gente lançou, mas que estavam muito à frente do tempo. A gente tinha um mouse, por exemplo, que chamava Air, né? Que ele não precisava de superfície para você usar o mouse. Ele era no ar. Você podia usar ele em qualquer lugar que ele... Caraca! Né? Mas a gente falou assim, tá muito à frente do tempo, né? A gente tira do mercado. Agora gente, sabe uma coisa que me deixou muito feliz aqui? Fazendo merchan, isso aqui é um recebidinho pago, tá, gente? Eu não ganhei o mouse Logitech, eu paguei por ele, tá? Em 10 vezes mais paguei. Mas, não, esse aqui não é caro, gente. Ele funciona no vidro da mesa do Juicy Hub. Gente... Quando eu descobri isso, eu falei, encontrei Jesus. E eu acho porque que tem toda uma vez eu tinha que fazer em cima de um livro. Tem uma função dele que talvez você não tenha usado ainda, que é o Flow. Não, o que é o Flow? Que você pode clicar nele num arquivo. Tá. E se você tiver outro computador logado no seu nome, você manda esse arquivo para outro computador. Não, eu não usei, gente. Eu nem sabia que tinha isso. O que eu descobri que tem, que é maravilhoso, é essa rodinha, que eu não sei como a Logitech fez isso, mas você roda ela rápido, ela parece que ela não tem interação. É maravilhoso demais, gente. O Marcelo daqui a pouco tá aqui, ó. Tem mais gente aqui, ele vai querer comprar o mouse. Ele já tá comprando ali, tá? Você pode ter o seu computador, por exemplo. Eu posso ter o meu computador em São Paulo, eu tô com o meu aqui, Caraca. eu arrasto o arquivo e coloco lá, no HD do meu computador lá. Então, são coisas assim... Só colocando esses engenheiros para pensar nisso, né, na Suíça, a gente gosta muito de falar esse tema da Suíça, porque às vezes as pessoas dizem, nossa, o produto da Logitech é caro. Mas na verdade a gente faz produtos para sempre, produto para durar. Tanto é que a garantia do produto Logitech, se você for procurar uma assistência técnica, não existe. Conserto, não existe. Não tem conserto, não tem assistência técnica. Se o produto quebrou, você liga no suporte e a gente manda outro. Né? Já aconteceu, num caso, um cliente falou assim, cara, quebrou o meu produto aqui. Eu falei assim, não, liga no suporte, ele vai te mandar outro. Mas como assim mandar outro? E o que eu faço com o meu? A gente vai te mandar um guia de descarte para você fazer um descarte sustentável. Assim, mas e se eu ligar amanhã e falar que quebrou de novo? Eu falei assim, a gente te manda outro. E se eu ligar várias vezes, eu falei assim, uma hora você para. Mas é... Porque a cabeça do suíço pensa assim, né? Eu visitei a Suíça e uma experiência fantástica que eu tive lá, que estava pegando o trem, fui pegar o trem na fila do trem, as pessoas respeitam muito, né? Isso aí, passou uma pessoa, entrou na frente de todo mundo e eu tava com um amigo meu da Suíça e falei assim, cara, aquele cara passou na frente de todo mundo. Ele falou assim, ele tinha um motivo. Então... Se é aqui, o cara já vai lá atrás dele, né? Acontece o desastre. Exatamente. Né? E eu acho que o suporte, o cuidado que a gente tem com o cliente é muito importante para criar exatamente essa fidelidade desde a infância até a que eu chamo da melhor idade. Perfeito. Né? Porque hoje a pessoa na melhor idade, ela tem um nível de criatividade, é um cliente cativo da Logitech muito importante, não só para nós, mas para acho que todas as empresas têm que pensar nesse A população está envelhecendo, né? Nós chegaremos lá, né? Então, de fato. Agora, isso que você falou é a economia da confiança, né? Exato. Que eu chamo, que é uma característica muito comum aí da nova economia. Só que o Brasil, né, assim, é exatamente esse tipo de... Mas como? É assim que funciona? Mas eu chego aqui no Juicy Hub e a gente tentou... e tenta, né, colocar muito essa cultura da economia da confiança
Porque realmente eu acredito nesse mundo, né? É esse mundo que a gente quer construir. É muito legal saber que vocês estão fazendo isso, porque é totalmente diferente da gente, né? Vocês são uma empresa massiva, né? Uma empresa que está líder de mercado, Líder né? de mercado. Hoje a gente É tem... muito difícil uma empresa líder de mercado ter essa visão, gente. Nas categorias que nós trabalhamos hoje, nós somos líderes em praticamente todas. E assim, a liderança, eu sempre falo para o meu time, a liderança, o topo da montanha, o topo da pirâmide é o lugar mais difícil de você se equilibrar. E perigoso. Porque você tem que planejar sempre a descida. Exatamente. Você tem que planejar a descida, planejar o que você falou, do descarte criativo. Exatamente. Decidir quando você sai de uma categoria, quando você sai do produto. Exatamente. E eu acho que o melhor advisor para a Logitech, hoje a gente não contrata. Ele é de graça, mas ele não tem preço, que é o cliente. Perfeito. É o nossos influencers, é o pessoal que fala bem, é o pessoal que é apaixonado. Nós acabamos, essa semana, de fechar a Brasil Game Show, a BGS. Foi um sucesso, assim, fora do comum. Eu vi o stand, estava, assim, impactante, gente. E foi uma experiência pra gente. A gente participou em 2019, né? Foi a última vez presencial. Mas, assim, a igualdade estava ali. Era de crianças a idosos jogando LOL, jogando CSGO, né? Vibrando com aquilo. E o que a gente percebeu, eu ficava olhando com o Jairo lá de cima do aquário, que as pessoas andavam na feira e quando paravam para descansar, eles sentavam em frente ao stand da Logitech, ficavam sentados ali. Que legal. Porque eu acho que era uma zona de conforto, de identidade com a marca. A gente falou assim, olha, tem um monte de gente que tá sentada ali no chão, em frente ao stand. E eu acho que isso, pra gente, é o maior exemplo, né, do resultado do trabalho que a gente tem feito em todos esses anos. Então, tô muito feliz. E você falou de game, né, assim, que é um momento de entretenimento de algumas pessoas, de trabalho de outras, mas assim, eu tenho um dado aqui que de 1,5 a 1,8 bilhões, estima-se, né, um range entre esses dois números, 1,5 e 1,8 bi, da nossa força de trabalho no mundo pode trabalhar remoto, pode trabalhar de qualquer lugar, né? E a Logitech está fazendo parte disso, né? Assim, aqui comigo, né? Com o mouse e com a webcam, mas com que outros exemplos assim você traz, né, de uso microfone? Como é que a Logitech está acelerando esse processo? Assim, vocês foram muito importantes, pelo que eu entendi, nos lares brasileiros na pandemia. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Mas eu acho assim, os lares, eles na verdade são a consequência do que eu chamo do êxodo tecnológico, né? Perfeito. Teve um êxodo realmente que as pessoas tiveram que sair compulsoriamente dos seus escritórios e ir para casa. Perfeito. Nem todos os lares estavam preparados para as pessoas trabalharem de casa. Aliás, a maior parte dos lares não estavam preparados. Não tinha internet, não tinha o seu home office, não tinha o seu espaço. Você falou da cadeira de da cozinha. Cadeira de cozinha. Mas você imagina várias pessoas que moram nas periferias, Sim. que moram nos locais. Então, acho que a gente pensou também que nós podíamos ajudar a crescer essa comunidade de coworkings. Então, o resultado da Jessie Hub, ele é uma consequência também muito forte, né, da necessidade das pessoas terem um espaço para trabalhar, mesmo que não fosse nas suas casas, mas não é na empresa, né? Porque o que eu chamo de teoria do terceiro lugar, porque assim, a gente depois, né, de passar por toda essa experiência, a gente entende que não é nem casa nem escritório que não a é gente quer. E a gente quer poder circular. Exatamente. Você quer a liberdade. E aí eu falo agora de um efeito chamado que muitas das empresas ainda não se deram conta nisso, que é assim, a volta back to office. Isso não vai acontecer. Ou quando acontecer, você vai se ferrar perdendo talento. A empresa pode voltar para o escritório, mas o funcionário que foi para casa, que foi para o coworking, ele não é o mesmo. Perfeito. Ele vai voltar com outra mentalidade. Então, as empresas têm que se reinventar nos seus espaços de trabalho, que a gente chama da New Logic of Work and Life. Porque não é só a nova lógica do trabalho, a nova do trabalho e de vida. Se as empresas não se atentarem para isso, né, que ele chama dos efeitos do Elon Musk, né, que falou assim, todo mundo tem que voltar para o escritório imediatamente, senão tá demitido. As pessoas... Todo mundo tem que voltar para o escritório e ele quer ir para o espaço, né? Super coerente a pessoa. Mas assim, a perda de talento está aí.
A pessoa vai repensar na qualidade de vida, né? Eu tenho um exemplo da minha casa mesmo, né? Minha esposa trabalhou 19 anos dentro do escritório, depois da pandemia, que ela teve aquela convivência com a família, a gente se conheceu como família. É muito fantástico isso, né? A minha filha tem 16 anos, desses 16, 14 foram comigo dentro de casa. A convivência com ela, com a minha esposa, foi muito, muito pouca, porque era simplesmente depois do trabalho, antes do trabalho, no final de semana, né? Então, muito do crescimento, né, da minha filha, só eu vi. E eu acho que muitas famílias passam por isso, de não verem os seus filhos crescerem, não verem os seus filhos evoluírem, não ter os seus relacionamentos. Então, acho que as empresas têm que pensar nisso. Muitas empresas estão criando esses espaços de convivência, não só agora trazendo também como o pet friendly, né, de você levar, que foi um outro fator que cresceu muito na pandemia, foi as pessoas adotarem pets, terem pets, né? No nosso caso também. E o pet, ele virou um coworker. E agora você imagina as pessoas voltando para o escritório, como que fica a cabeça do pet o dia inteiro sozinho, quando ele estava o dia inteiro com a pessoa, passeando, interagindo. Sim. Então tem essa responsabilidade também, que muita gente não parou para pensar nisso. E as empresas estão olhando devem olhar para isso, as empresas inteligentes, né? As mais inovadoras já estão olhando, né? Olhando, um dia que você pode trazer seu cachorro, o seu gato, sua iguana, sei lá. E você escolhe quando você vem, você escolhe como você vem, né? Você tem essa Você escolhe o dia que você liberdade, vem. Exato. Porque tem dias, por exemplo, né? Eu sempre falo isso. Segunda-feira é um dia que eu não funciono. Perfeito. A minha cabeça ainda não... E é um dia péssimo para subir para São Paulo também, né? De manhã, então... Terrível, né? Mas aí, assim, por exemplo, eu posso não funcionar na segunda-feira? Eu posso. Eu tenho 54 anos, eu estou muito próximo da minha aposentadoria. Espero que não, Paulo. Mas, olhando para esse cenário, é o dia de planejar, não é o dia de você decidir. Porque é quando você decide. Todo mundo começa as coisas. Segunda-feira eu começo isso. Segunda-feira eu começo o regime. Segunda-feira eu vou, como se diz, fazer arrumar os documentos. Vou me matricular na academia. Né? Então eu acho que muitas da pandemia, todos os dias eram sexta. Todos os dias sextava. Porque você tinha a sensação de sexta-feira todos os dias. A criatividade, ela é muito maior nos dias em que você tem um nível de estresse menor. Perfeito. Então, as empresas têm que olhar para isso. Nós, por exemplo, não temos, aqui em São Paulo, não tem mais escritório físico, temos um WeWork, que podemos usar em qualquer lugar do mundo, e agora aqui é o JC Hub. É isso aí, gente. nosso novo coworking, como eu estava falando. Ele falou desse nome, achei maravilhoso. O nosso novo coworking, e isso não tem volta. Eu acho que isso não tem volta. As empresas podem até estipular as suas regras, mas não vai mudar a cabeça das pessoas. As pessoas vão mudar de emprego. Ou, na verdade, vai acontecer o que aconteceu com muita gente, de criar suas próprias empresas. Exatamente. Porque, mais do que nunca, a pandemia, as tecnologias que nós criamos ajudaram muita gente a criar suas empresas. Exatamente. Principalmente dos creators, dos youtubers, dos tiktokers. Né? Exatamente. Muita gente... Cara, hoje você em casa com uma Abril e com conhecimentos de alguma área, cara, você faz muito dinheiro. Você faz muito dinheiro. Você faz. Uma Abril, uma câmera que custa hoje o quê? R$1.800? R$1.800. Mas a gente viu coisas assim fora do comum, como pessoas, por exemplo, que faziam receitas de comida em casa e começaram a fazer os seus posts. Ela cozinhava para os vizinhos do prédio, para a vizinhança, mas começou a usar a câmera, mostrar o processo, depois vender as receitas. Psicólogos, nutricionistas... para os profissionais de saúde, né? O que a webcam fez para os profissionais de saúde não está escrito. Como eu falei para você, a gente entrou nessa onda do pet também, né? Então tivemos um pet no meio da pandemia. E o adestramento do cachorro foi online, foi por videoconferência. Maravilhoso. A gente fez o adestramento dele online, maravilhoso, com a adestradora na câmera, dando as dicas. Então, isso criou um mercado completamente, né, que eu chamo de, o mercado fora do Ministério do Trabalho, mas ele desvinculou, né, o conceito de CLT. Né? As pessoas antes, né, mais das idades, não, precisa ter carteira assinada. Sim. As pessoas estão avaliando isso. Quanto vale isso, né? Porque eu posso trabalhar minha vida inteira para me aposentar, né? Ou eu posso me aposentar fazendo o que eu gosto, muito mais rápido, quando eu quero,
e da forma que eu quero. Ou a aposentadoria não é mais um desejo, né? Como era antes, né? Não é mais um assim, porto seguro. Para quem Não é ama mais o um que porto faz, seguro. eu não defendo trabalhar até o fim da vida, pelo amor de Deus, mas você não, algumas pessoas não estão tratando mais o trabalho como aquele estorvo, né? Que as pessoas tratavam há um tempo atrás, né? Eu acho que até falar do próprio contexto de trabalho, né? Acho que o pessoal acha que a gente inventou o home office na pandemia ou um pouquinho antes da pandemia, né? Mas o home office, gente, era o que existia antes da Revolução Industrial, né? E as pessoas às vezes não se tocam. Não se tocam que o dentista, ele trabalhava na casa dele, o médico trabalhava na casa verdade. dele, o alfaiate era na casa dele. Verdade. O próprio... Né, dentista fazia home office. Fazia home office, porque você que precisava de dentista, tinha que ir na casa do dentista. Exatamente. O advogado tinha que ir na casa dele. E até a história de antes, né? Antes da Revolução Industrial, o que a gente fazia toda a parte de criar animais, fazer teatro, tecido em casa. A fazenda era um home office. Né? A fazenda e home office é uma frase maravilhosa. Porque a gente para pensar que o crescimento, na verdade, da Revolução Industrial, ele que criou esse êxito de sair de casa para você ir para um lugar. Mas para um lugar preparado para máquinas, não para pessoas. Máquinas, né? Não para pessoas, para você operar uma máquina. Isso aí. Né? Mas aí com o crescimento e a robotização que hoje vai ocorrer muito mais rápido do que a gente imagina, da inteligência artificial, aquelas coisas que são mecânicas, não vai mais precisar do ser humano para fazer. Isso os robôs já fazem, e fazem muito bem, com muito mais precisão. Exatamente. A inteligência artificial vai tomar esse espaço, mas aí as pessoas assim, mas vai tomar o emprego das pessoas? Não, ela vai dar mais qualidade de vida para que as pessoas possam fazer outra coisa. O carro autônomo... o ser humano onde ele é melhor, que é sendo criativo. A máquina não alcança determinados níveis. O carro autônomo é um caso desse, né? Você fala assim, mas como que eu vou deixar de dirigir, o carro vai dirigir para mim? O que eu vou fazer? Que milagre, gente, meu sonho. É o meu sonho. Não tirei carta para ver isso acontecer. Porque você pode, na verdade, gastar o tempo que você estava prestando atenção no trânsito fazendo outras coisas, né? Como é que eu vou confiar nisso? Você vai poder confiar. Porque hoje, você faz uma cirurgia, né? Telemedicina, laparoscopia, ali tem uma máquina trabalhando dentro do seu corpo. Avião, gente. Né? Um avião. Né? Mais do que nunca eu sei disso. Né? Lugar de fala que não, essa mesa não é meu. E aí, eu acho que o jovem hoje que está pensando em ter um emprego, ele está cada vez mais raro. Eu vejo isso dentro da minha casa, porque o próprio currículo escolar, agora, inclusive nas escolas públicas e particulares, do ensino médio, ele já, no primeiro, segundo, terceiro ano colegial, que seria o telecolegial, ele já prepara essas jovens para ter as suas próprias empresas. Então, eles têm que criar uma empresa dentro do currículo, fazer aquela empresa gerar lucro, fazer aquela empresa criar um produto. Eu mesmo falo com a minha filha, falo assim, você está fazendo você estuda numa escola, você pode fazer um intercâmbio na Alemanha. Ela fala assim, vou trabalhar para uma empresa, vou criar minha empresa. Assim, eu não suporto ninguém mandar em mim. Então, essa independência, essa interdependência vai fazer parte do empreendedorismo no futuro. E eu acho isso ótimo. Sim. Eu acho isso ótimo, porque ao invés de termos grandes empresas, a gente vai ter grandes comunidades de empresas como tem aqui no Jesse Hub. Aqui eu aposto que muitas empresas têm interação umas com as outras. Né? Total. Uma fornecedor da outra. Exatamente. É o que acontece, é lindo ver, né? Porque assim, a gente fala hoje muito de educação, que o nosso problema é educação, né? Mas a gente acaba não resolvendo a última milha, que é gerar renda. E depois de dar tanto conhecimento para as pessoas, entender como é que resolve essa última milha, que é de fato a geração de renda, é fazer negócio, é networking. A gente aqui tem um pouco essa filosofia de ser uma espécie de última milha aí do processo de aprendizagem e educação. É verdade. E a gente, às vezes, Lodi, fala assim, eu quero ser um CEO. Quando você olha para o CEO, você imagina a imagem que tem no CEO é aquele executivo. Um homem branco, de terno. Né? Não, e assim, nessa nova geração, o CEO, nós temos que redefinir essas três palavras para curiosidade, para entusiasmo e otimismo. Então, esse é o CEO do futuro. As pessoas que tiverem curiosidade, entusiasmo e otimismo vão criar coisas muito melhores do que a gente tem hoje. Exatamente. Né? E eu acho que é muito do que a gente tem aqui. Sim. Né? Aqui é curiosidade. Por que eu vou fazer um produto igual aquele ali? Só um curioso vai entender que alguém vai querer aquilo. Né? O entusiasmo, ele faz parte porque você não se contenta com a primeira versão.
daquilo. Você vai para a segunda versão, para a Exatamente. terceira versão. E otimismo, assim, eu sei que isso vai fazer bem para alguém. Exatamente. Então, Que é o salto de fé, né? Eu acho que uma coisa muito legal que você falou é a coisa do mouse no ar, né? isso. Cara, existe uma teoria que é você cruzar o abismo, né? E eu acho que o otimismo é o que faz você entender e ter força para cruzar aquele abismo entre uma ideia ser inovadora e você atingir o mercado de massa, né? Assim, Claro. E assim, quando imaginou que a gente ia ter um mouse sem fio, entendeu? E que tinha um preconceito muito grande dos gamers, porque eles achavam que o mouse com fio tinha mais precisão. essa discussão não é tão Não é antiga, antiga, né? não, é recente. Até que nós começamos a patrocinar alguns times, né, de gamers, para jogarem com mouse sem fio e teclado sem fio. Nós ganhamos 3 campeonatos seguidos por anos. Maravilhoso. Então, o cara falou assim, a teoria foi por terra, Sim, né? E eu acho que esta aí faz parte desse conceito do CEO, do otimismo. sim, Você acreditar que aquele produto que você construiu, ele tem um propósito. sim. E você provar a sua teoria, né? Então, eu acho que tá no nosso DNA isso e tá difícil de perder, tá longe da gente perder isso. E o que pra gente fechar, assim, eu queria assim, tá todo mundo discutindo metaverso, né? A gente tem notícias aí, enfim, da própria Meta, né? O mercado especula muito, né? A empresa tá ganhando muito dinheiro ainda, vamos falar a verdade, né? E o mercado tá falando, não, eles estão demitindo, fechando escritório em Nova York, assim. Qual é a sua visão como pessoa física, como CPF do metaverso, e qual a visão da empresa sobre o que a gente vai ter aí para os próximos anos dentro desse tema? Eu acho assim, o metaverso, ele tem algumas teorias da conspiração, né? Porque tem gente, o metaverso não é novo, né? A gente teve a experiência do Second Life, Sim. né? Para quem Quem já tá na estrada faz jovem há um tempo. pouco mais tempo sabe que o Second Life foi uma tentativa disso. Mas o que está acontecendo agora é que a experiência física, né? Da compra, ela tá deixando de ser tão excitante quanto era no passado. Você não precisa mais tocar nas coisas, você não precisa mais ver aquilo, você pode ter várias opções. Então eu acho que o metaverso vai ser um grande marketplace de venda, não de vida, não de relacionamento. Você criar um avatar, né? Não vai tornar você uma pessoa bipolar, você não vai ter dupla personalidade, né? Mas vai te dar um trabalho a mais que as pessoas não querem hoje. Ninguém quer ter que ficar criando, né, o seu Tamagotchi virtual de novo. Então, o metaverso é uma grande oportunidade de negócio. Eu vejo mais como uma oportunidade de negócio, principalmente nos marketplaces, para que você consiga criar experiências que a pessoa não precisa fisicamente ir. Nós temos alguns produtos já sendo desenvolvidos para metaverso, óculos de realidade virtual, esse tipo de coisa, porque é uma realidade. Perfeito. Mas eu não vejo que isso vai tirar a necessidade das pessoas interagirem. Eu não vejo que isso vai tirar a necessidade das pessoas fazerem isso que a gente vem fazer aqui, que é morar na praia. Entendeu? Só que ele vai simplesmente, eu preciso ir no shopping em Dubai. Tá bom, vou no shopping em Dubai. Entro aqui, entro no metaverso, vou lá, faço as compras que eu preciso, não preciso pegar um avião até lá. Gostei? Ótimo, vou presencialmente um dia. Não gostei? Não. Tem lugares que eu falo assim, a gente viaja bastante, né? Sim. Aí a gente termina as viagens, eu pergunto pra minha família, e aí, Moon Place ou no Moon Place? Porque Moon Place, que eu chamo lá em casa, é o lugar pra ir uma vez só. Tá bom. Quem foi na Lua... Só vai uma vez. Esse, Maravilhoso. Esse é o Moon Place, né? A gente volta aqui, não volta. Né? Então, eu acho que isso vai proporcionar o metaverso a você ter essas experiências sem precisar ir presencialmente. Diminui as barreiras. Diminui as barreiras, né? Você pode conhecer qualquer lugar do mundo, as cataratas do Iguaçu, as cataratas do Niágara, no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo minuto. Então, acho que isso vai trazer, e a realidade virtual vai fazer com que você tenha essa experiência. Não é nada novo que a gente não tenha visto nos filmes de ficção. Aliás, tudo que a gente viu no filme de ficção estão acontecendo agora. A própria videoconferência. Sim. A videoconferência primeiro foi feita com os Jetsons, né? Pra quem não lembra, os Jetsons era um desenho da Hanna-Barbera de 1978. É verdade. Faz tempo, né, gente? A gente acha que é da nossa infância, mas não é. Não é, de 78, onde os Jetsons já faziam videoconferência com relógio, inclusive, Sim. né? Com TV. Então, Sim. tudo que a gente viu de visão de futuro
mesmo que fossem os carros espaciais, as naves, né, os drones, né, tá tudo acontecendo muito mais rápido do que a gente imagina, tá aí, tá pronto, né, a invasão de drone, o mercado de drone é o segundo maior mercado de modal a ser implementado daqui a 4 anos. As entregas serão feitas por drone, né, é muito mais seguro. A gente não imagina que vai ter uma, que eles chamam de droneway, que são regras de navegação e aviação para os drones trafegarem. Então, são coisas que você imagina, mas daqui a 4, 5 anos isso está acontecendo em todos os lugares do mundo. Então, para a gente, tecnologia, metaverso, tem muito a ver, tem sinergia, e a gente tem que estar preparado com produtos, mas também com a responsabilidade de fazer esse equilíbrio, né? O equilíbrio é super necessário. Eu falo que assim, puta, o online, o digital é maravilhoso, né? Devo minha vida profissional, né, a esse contexto. Mas de tudo que eu vi aqui no Juice Hub, cara, o bicho pega no offline, né? O empírico, o espontâneo é algo que o digital ainda não te dá. Acho que o metaverso vai dar um pouquinho mais pra gente. Mas é muito bom a gente poder viver esses dois mundos, esses dois contextos. E eu falo que a sua geração, né, e a minha, tem o privilégio de conhecer um pouco do que era o mundo antes, Sim. né, para desenvolver essa análise crítica que talvez aí os alfas, né, a geração alfa não consiga, Não né? consiga. Por exemplo, outro dia eu estava digitando, a minha filha assim, pai, você usa todos os dedos. Eu fiz datilografia. Ela falou, o que é datilografia? Muito bom. Igual a gente desenhando uma TV, né? E a gente desenha a TV que é um quadradinho com duas antenas. Né? Você faz isso pro seu filho, você, o que é isso aqui? O que tem isso aqui? De jeito nenhum. Né? Eu fiz datilografia, eu digito com todos os dedos, né? Então, tem coisas que a gente consegue aprender, né, da nossa geração e trazer para cá e utilizar de uma forma criativa. Né? E eu acho que esse é o grande benefício de você ser jovem há mais tempo. Jovem há mais tempo é uma definição maravilhosa, gente. Paulo, o que você dá de dica de restaurante aqui na Baixada Santista? Qual é o seu restaurante favorito aqui na região? Eu assumi 2, tá, né, lá no Guarujá, que é o Avelinos. Tá bom. Fantástico. Já foi meu cliente em 2004, gente. Saudades. E o Georgia, que é um café que tem Georgia Café, maravilhoso! Ali, pra mim, vai ser o meu próximo Anywhere Office. Maravilhoso! Não, você já tá bem ambientado. Duas marcas, né, conhecidas no Guarujá. Muito bom. E eu gosto muito do ambiente, do atendimento, né? Legal. E a gente, assim, tem que primeiro respirar, que você não tá em São Paulo, não é Sim. você levantar o dedo e tá tudo funcionando, as coisas têm o seu tempo. Perfeito. Né? E acho que isso tem feito a diferença. Então, esses 2 restaurantes, para mim, são muito provados. bom, gente. Ó, quem é do Guarujá ou quem vai sempre pro Guarujá, anota essas 2 dicas aí do Paulo, recém-morador aqui da Baixada Santista. É um orgulho, né, para a região da Baixada, nesse momento, tá recebendo tanto talento, tanta mente brilhante, né, que tá fazendo parte desse ecossistema de inovação. E ter a Logitech aqui participando desse ecossistema, acho que vai ser um passo bem importante aí, tanto para a região, né, quanto para a gente mostrar o quanto as cidades médias e as cidades pequenas têm um potencial gigante dentro da nova economia, porque eu acho que a gente tem, quando a gente olha as cidades hoje no Brasil, a gente acaba tendo um projeto interessante de país, né? Claro. As coisas menos concentradas, as coisas mais distribuídas e as pessoas vivendo de uma maneira mais feliz. Eu acredito demais nisso. Não, eu estou muito feliz e, primeiro, obrigado pelo convite. O oxigênio aqui é diferente, eu tenho que te falar, né? A energia aqui é completamente diferente. E eu acho que para a gente, como companhia, como Logitech, a gente tem que ter um novo olhar também para cidades como a Baixada Santista, para regiões como a Baixada Santista, porque aqui a gente também tem um potencial de crescimento, principalmente de qualidade de vida das pessoas, dos produtos que a gente faz, da forma como a gente faz, mas nossa responsabilidade social também é muito grande. A gente criar eventos para cá, a gente criar situações de trazer alguns eventos que a gente sempre fez nas grandes metrópoles, mas trazer para cá, que sejam os campeonatos de game, que sejam os nossos campeonatos de 50 mais, 40 mais. Muito bom. Né? Porque eu acho que aqui tem um público bastante intenso para essa comunidade. 25% da cidade hoje dizem que é de pessoas 60 mais. E eu acho que também que a gente tem uma responsabilidade muito grande de inclusão.
né? Nós temos alguns programas, alguns projetos, né, de trazer, na verdade, qualidade de vida, de tecnologia para as pessoas das comunidades mais carentes, as pessoas que moram nas favelas, as pessoas que moram em algumas comunidades que não têm acesso à tecnologia, que não têm a forma de ter um centro de mídia, de fazer... E a criatividade exatamente. tá lá. Tem muita criatividade. Temos lá. no Guarujá um grande exemplo, que é o Condzilla, né? Que saiu do Guarujá e aí tá ganhando o mundo na Netflix e o caramba. E isso aí, se a gente fizer esse processo reverso, né, da gente estar aqui como fabricante, como uma marca que olha para esse público, que olha para essa comunidade como um futuro, não cliente, mas influencer, que é o que a gente faz, eu acho que a gente está no caminho certo. Temos vários projetos, como... Tenho vindo mais pra cá, o Jairo também, que é o presidente da Logitech, ele vem muito, só que ele vai pra São Pedro, né? Ele é surfista. Muito bom, hein? Entreguei, Jairo, o seu point. Jairo, passa aqui antes, Jairo. E a gente tem também uma preocupação muito grande de trazer esses influencers. Por exemplo, o Pedro Scooby é um dos nossos patrocinados, a gente tem alguns projetos que ele tem também. Temos um projeto com o Rubinho Barrichello, que são pilotos do bem. Legal. Então, todos os projetos que nós temos, eles são direcionados para incluir pessoas que não têm acesso a tecnologias, produtos ou alguns equipamentos que para eles seriam impensáveis. Sim. Né? E aí temos alguns projetos também de moto velocidade, de corrida, de simuladores de carro. Eu acho que esse é o papel, é possibilitar que as pessoas não se sintam excluídas porque um produto é caro, que é um produto que ele nunca vai ter acesso. Nós temos que trazer isso. E a Logitech sempre foi isso, acessível, né? Que é o que a gente sempre quis fazer, tecnologia acessível. Perfeito. Paulo, muito obrigada por você estar aqui. Eu queria convidar você que está assistiu essa conversa aí até o fim a dar um like aqui nesse vídeo e também assinar aqui o canal do Juicy Santos no YouTube, a seguir o juicyhub.com no Instagram. O Juicy Santos eu acredito que você já segue no Instagram, mas se não seguir, vai lá se você caiu no YouTube aqui por causa do algoritmo. Paulo vai voltar mais vezes aqui, com certeza, para a gente aprontar eventos, gravações de podcast e atividades aí. E vamos trazer convidados. Com certeza, com certeza. Vamos trazer convidados. Muito obrigado, Paulo. Equipe técnica aqui, muito obrigada. Estamos aí já crescendo o nosso número de episódios e bora pro próximo. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado, Lu. Muito obrigada.